Existe um tipo de SUV usado que o mecânico da sua cidade reza para você nunca comprar. Por quê? Porque ele simplesmente não quebra, não dá dor de cabeça e não enche a oficina de dinheiro fácil. Hoje eu vou te mostrar os 5 melhores SUVs usados para comprar em 2026. O verdadeiro SUV bruto inimigo do mecânico. Segura aí, porque o primeiro da lista já vai te fazer repensar tudo o que você achava que sabia. Imagina um SUV japonês que foi feito para durar mais que namoro de novela das 9 e que custa o preço de um popularzinho 0 km. Pois é exatamente isso que o Mitsubishi ASX 2012 entrega, e é por isso que ele abre a nossa contagem com a testa erguida. Esse carro tem uma fama silenciosa nas oficinas. Quando ele entra, o mecânico já sabe que vai ser só revisão e cafezinho, porque problema mesmo é raro de aparecer. O segredo mora embaixo do capô. Ele vem com um motor 2 litros, 16 válvulas que entrega 160 cavalos e cerca de 20 kg de torque, um conjunto mecânico conhecido por ser duro na queda e que tem fama de confiável e durável. Com manutenção que não pesa no bolso e peças que se acham com facilidade. Traduzindo, é aquele SUV que aguenta cidade, estrada e até uma trilha de fim de semana sem fazer drama. E olha que detalhe curioso, a versão de câmbio manual vai de 0 a 100 em torno de 9,5 segundos, enquanto a automática faz isso em uns 11 segundos. Ou seja, se você curte um pé mais pesado, sabe onde mirar. Mas calma, porque nem tudo são flores, e aqui no canal a gente não vende ilusão. O ponto que você tem que ficar de olho é o câmbio automático CVT. Nas versões automáticas sem o radiador de óleo de fábrica, o CVT pode superaquecer em viagens longas e entrar em modo de emergência. Então, na hora da compra, leve num mecânico de confiança e confirme se o tal kit cooler já foi instalado. Fique atento também aos cubos e pinças das rodas traseiras, que costumam dar trabalho, e ao consumo na cidade, que não é dos mais econômicos. Confirmou tudo isso e os recalls em dia? Então, você acabou de achar um SUV bruto por uma pechincha. Mas se você acha que esse aqui já é um achado, espera só até ver o próximo da lista. Agora segura essa, porque a gente vai falar de um SUV que tem uma habilidade quase sobrenatural, a de fazer o dono esquecer que ele existe. Isso no mundo dos carros é o maior elogio que dá para receber. O Honda HR-V 2016 é aquele tipo de companheiro que liga toda manhã, te leva para todo canto e nunca, jamais te deixa na mão no meio do caminho. Não é à toa que ele costuma aparecer à venda só quando o dono enjoa, e não quando o carro dá trabalho. Embaixo do capô mora um motor 1.8 iVTEC Flex, com 140 cavalos e quase 17,5 kg de torque, casado com um câmbio automático CVT. E aqui vai o aviso pro pé, de chumbo, ele não é um foguete, faz de 0 a 100 em pouco mais de 11 segundos, num ritmo tranquilo de quem não tem pressa nenhuma de chegar. Em compensação, a manutenção é previsível, os custos são razoáveis e a revenda é tão fácil que o carro praticamente se vende sozinho. Ainda sobra espaço de família de verdade, com um porta-malas de 437 litros para engolir mala, compra de mês e carrinho de bebê sem reclamar. Agora, o pulo do gato na hora da compra. Esse câmbio CVT é durão, mas tem fome de carinho. A troca do óleo dele precisa ser religiosamente respeitada, a cada 40 mil quilômetros, senão começam os trancos e as respostas atrasadas. Peça o histórico de revisões e desconfie de quem nunca trocou. Fique de olho também em ruídos na suspensão traseira e principalmente na pintura, que em algumas unidades descasca, faz bolha e até cria pontos de ferrugem. E não esqueça de conferir se os recalls dos cubos das rodas traseiras e da sangria do freio foram feitos. Bateu tudo certo? Parabéns, você levou um dos SUVs mais tranquilos de conviver que o Brasil já viu. E se esse aqui é o rei da paz de espírito, o próximo da lista vem com uma proposta bem diferente. Bora? E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo e por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo. Você sabia que esse SUV coreano foi desenhado por um cara que veio direto da Audi? Pois é, e quando você bate o olho nele, entende na hora porque ele ainda hoje pro trânsito como se fosse 0 km. O traço arrojado do Kia Sportage saiu das mãos de Peter Schreier, o mesmo designer que mudou a cara da marca depois de anos trabalhando na Audi.
Ou seja, você leva para casa um carro com pinta de importado europeu pagando o preço de usado nacional. Já começou ganhando, né? E não é só beleza de vitrine não. A partir de 2012, ele ganhou um motor 2 litros flex e entrou para a história como o primeiro SUV médio do mercado a aceitar tanto gasolina quanto etanol. Isso num tempo em que os rivais ainda torciam o nariz para o álcool. Junte a isso um pacote de equipamentos generoso, com direção elétrica, central multimídia e aquelas rodas aro 18 que enchem os olhos, e você tem um SUV que entrega conforto, presença e robustez por uma fração do que custava novo. É o tipo de carro que faz o vizinho desconfiar que você ganhou na loteria. Agora presta atenção, porque aqui mora a parte que separa o comprador esperto do que vai chorar depois. As peças desse Sportage não são baratas nem fáceis de achar, então exige o histórico de manutenção completinho. Aquelas rodonas aro 18 que são lindas também castigam a suspensão nas nossas ruas esburacadas, então olho vivo em amortecedores, buchas e batentes. Teste se o ar-condicionado gela de verdade, porque o compressor costuma dar trabalho, e numa volta de teste sinta se o câmbio automático dá trancos ou falha na marcha lenta, um sintoma que muitos donos relatam e que às vezes pede só uma troca de fluido. Ah, e confirme se o recall do câmbio das unidades mais antigas foi feito. Passou nesse pente fino? Então você acabou de fazer um baita negócio. Mas se elegância coreana é o seu negócio, espera só pra ver o que vem agora, porque o próximo da lista joga em outra liga. Tem um apelido que os próprios donos dão pra esse SUV, e ele diz tudo: tanque de guerra. Não é exagero não. Pergunte a qualquer dono de RAV4 e ele vai elogiar a confiabilidade, a robustez e a estabilidade, ao ponto de muitos jurarem que comprariam o carro de novo sem pensar duas vezes. Esse é aquele Toyota que parece que foi forjado para rodar 300 mil quilômetros e ainda dar bom dia toda manhã. O mecânico até gosta dele, mas por um motivo triste, porque quase nunca tem o que fazer. E aqui mora um detalhe que muita gente não sabe na hora da compra. A versão topo de linha vem com um motor 2.5 a gasolina de 179 cavalos e quase 24 kg de torque, casado com um câmbio automático convencional de 6 marchas e tração integral. Esse conjunto é durão de doer. Já as versões mais em conta trazem um motor 2 litros de 145 cavalos, com o câmbio do tipo CVT. Guarda essa informação, porque ela vale ouro daqui a pouquinho. No mais, é espaço de sobra para a família inteira, acabamento honesto e aquela sensação gostosa de estar dirigindo algo indestrutível. Agora, o aviso que pode salvar o seu bolso. Lembra do câmbio CVT das versões 2 litros? Pois é, alguns donos relatam que se esse câmbio quebra, o orçamento de troca chega a um valor absurdo, perto do que o carro inteiro vale. Por isso, na dúvida, muita gente prefere caçar justamente a 2.5 com o câmbio convencional. Seja qual for a sua escolha, respeite religiosamente a manutenção do fluido do câmbio, com inspeção lá pelos 20 mil quilômetros e troca por volta dos 80 mil. Fique de olho também na suspensão, já que bieletas e amortecedores costumam pedir atenção. E não se assuste com o consumo, porque econômico ele definitivamente não é. Comprou uma bem cuidada e com histórico na mão, você levou praticamente um cofre forte sobre rodas. E por falar em fechar com chave de ouro, o quinto e último carro dessa lista é daqueles que merecem salva de palmas. Bora pro Gran Finale? Existe um carro que faz o vizinho colocar a cabeça pra fora da janela só pra perguntar: quanto custou esse importado aí? E a resposta, meu amigo, é o melhor da história, porque você pagou bem menos do que ele imagina. Esse carro é o Hyundai Grand Santa Fe 2014, um colosso de 7 lugares que esbanja luxo na calçada e ainda guarda um segredo que deixa o dono sorrindo de orelha a orelha. Ele não é apenas grande, ele é o tipo de SUV que transforma uma ida ao mercado num pequeno desfile. O motivo de tanta pose mora logo ali na frente. Debaixo do capô existe um motor V6 de 3.3 litros que entrega por volta de 270 cavalos, daqueles que empurram esse tanque com uma facilidade que parece até trapaça. E não é só força bruta não, o câmbio automático de 6 marchas faz as trocas tão macias que na estrada você cruza os 120 por hora com o motor girando lá embaixo, quase sussurrando. Por dentro, prepare-se para uma sala de visitas sobre rodas. São 7 lugares de gente grande e um porta-malas de quase 700 litros. Espaço de sobra para família, cachorro, sogra e ainda as malas da viagem inteira. Não é à toa que muitos donos resumem a experiência como simplesmente maravilhosa. Mas calma que a vida de gigante também tem suas contas a pagar, e eu não ia te deixar comprar no escuro. A primeira delas é a sede. Esse V6 é beberrão de carteirinha e faz poucos quilômetros por litro na cidade, então o frentista vai aprender o seu nome rapidinho.
Na hora de fechar negócio, dê uma atenção especial aos amortecedores traseiros, que são de autorregulagem e cobram caro quando dão defeito, e teste o freio de estacionamento elétrico, porque o motorzinho dele é famoso por falhar. Vale também olhar os faróis de xenon, que com o calor acabam descascando por dentro, e conferir a multimídia e as buchas da direção, que pedem carinho com o passar dos anos. O segredo final é simples: tenha por perto um mecânico que entenda mesmo da parte eletrônica da Hyundai, porque com a manutenção em dia esse carrão roda firme por muito tempo. Achou uma bem cuidada? Você está levando luxo de gente rica pagando o preço de gente esperta. E é aqui que a gente encerra a nossa contagem dos 5 SUVs que são o verdadeiro pesadelo dos mecânicos. Agora me conta aí embaixo, lá nos comentários, dos 5 carros de hoje, qual deles você colocaria na sua garagem agora mesmo? Eu quero ler a sua resposta. E se esse vídeo te ajudou a economizar uma dor de cabeça e uns bons trocados, deixa aquele like caprichado, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive ameaçando comprar um SUV usado, porque ele vai te agradecer demais. Um grande abraço e até a próxima!